Bom, acho que agora deu certinho e a gente pode começar. Hoje, como é a nossa primeira aula, eu gostaria muito de abordar com vocês sobre a linguagem simbólica e os arquétipos do tarô. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que que é linguagem simbólica? Eu vou olhar para cá, né, gente? Mas o que que é linguagem simbólica? A linguagem simbólica, na verdade, ela é uma construção social, ou seja, é tudo que de alguma forma a gente teve acesso, seja através da história, seja através de símbolos, e seja através também da nossa ancestralidade. Quando eu falo de arquétipos, eu estou incluindo tudo isso, gente, eu estou incluindo toda essa linguagem simbólica, tudo que a gente já se comunicou de alguma forma na nossa história de vida. E quando eu falo nossa história de vida, eu estou incluindo aqui toda a nossa existência, até aquela que a gente não tem consciência, que a gente não tem como aqui, dimensionar através da fala, através de uma comunicação. Mas eu gostaria de iniciar com a polêmica, né, o que que seria um dom? Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais frequente que eu tenho quando se refere ao universo simbólico do tarô. Kênia, para poder utilizar o tarô como uma ferramenta, né, de autoconhecimento, de expansão, de trabalho, né, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no curso, eu preciso de ter um dom? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo me fez ou se fez quando se propôs aqui a fazer o curso. Eu acho que vocês já provavelmente já devem ter uma caminhada, algum interesse, alguma coisa que relacionou vocês à entrada nesse curso, com certeza. Quando eu falo de dom, né, quando a gente está falando de dom, no mundo simbólico, a gente logo imagina, vem na minha cabeça sempre aquelas pessoas muito incríveis que nascem com talento super, super, e que a gente pensa assim, não é possível, né? Essa pessoa com certeza ela herdou isso, nasceu com isso. Eu sempre imagino aquelas músicas, aquelas crianças que de repente com 2, 3 anos, três, sei lá, pegam um teclado e começa a tocar músicas de Mozart, e, né, enfim, e a gente vê isso noticiando, aquelas pinturas, aquelas artes, e a gente pensa, tá, dom é isso, né? Ou seja, eu herdo dom de alguma situação, porque se for pensar assim, gente, a gente está lascado, né? Porque o dom, né, se for ter essa associação, ele é um pouco injusto, né? Ou seja, o que que eu nasci para fazer? O que que eu sei fazer? Né? O que que eu vim fazer aqui nesse mundo? Eu acho que essa é a pergunta existencial que todos nós fazemos em vários momentos das nossas vidas. E o dom não é nada disso, né? É óbvio que pode sim ser considerado alguma coisa que você herda, seja dos seus pais, seja da sua ancestralidade, seja da sua história de vida, né? Porque quando a gente fala de uma criança de 3 anos tocando Mozart, a gente com certeza está falando aí de alguma história que a gente não tem uma explicação racional nesse momento para poder trazer aqui, né? Se a gente entrar na internet rapidamente, a gente vê várias notícias desse tipo de pessoas que, de certa forma, passaram por experiências de quase morte, ou de reencarnação, enfim, não é o caso, não é isso que eu vim falar para vocês. Mas, enfim, tem várias ciências ocultas aí que um dia a gente vai saber do que se trata, como que se trata e por que acontece. Quando eu disse para vocês sobre a questão do dom, né, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de estabelecer uma explicação racional para o dom, é porque a gente tem muitas informações que ainda estão a nível inconsciente, né? Eu não vou explorar esse campo hoje, mas eu gostaria de explorar o campo da intuição. Eu já deixei uma aula gravada, né, justamente falando um pouquinho sobre isso, mas para mim, o dom nada mais é do que você ter a oportunidade de explorar o seu dom. Você ter a oportunidade de identificar as informações que a gente recebe o tempo todo. E aí, já respondendo a pergunta, para poder utilizar o tarô como ferramenta, seja de trabalho, autoconhecimento, expansão, vocês precisam de ter algum dom? E a resposta é não. A resposta é não, porque todos nós, seres humanos, somos dotados pela capacidade de associar informações e de interpretar através de um universo simbólico. Acontece que, pela construção que a gente tem, né, de vida social, a gente foi justamente perdendo essa habilidade. Tá? Então, ou seja, o sistema educacional formal, ele não incentiva esse tipo de coisa. E pelo contrário, né?
Quando a gente fala de intuição, durante muitos anos isso foi associado ao quê? A artes ocultas, relações com o diabo. É outra pergunta também que chega muito, né? Como se as pessoas associassem você intuir, você estimular a intuição como uma conexão com alguém, algum ser aí, extraterrestre, ou espiritual, ou energético, enfim. A gente até tem isso mesmo, principalmente na construção de alguns estereótipos, como, por exemplo, o baralho cigano, né? Ou seja, todo mundo que trabalha com isso constrói todo aquele estereótipo. Vocês esperavam eu chegar aqui hoje, né, gente, com, sei lá, com uma flor, eu acho lindo, inclusive, adoraria utilizar. Mas é por quê? Porque isso também faz parte de uma imagem que a gente construiu através do inconsciente coletivo com relação a uma área, com relação a uma demanda da sociedade, que é, por exemplo, os seres celestes trazendo informações, né? Ou seja, a vidência, a clarividência, trazendo informações para que você consiga ter acesso ali àquele campo, para que você consiga interpretar aquelas informações, para que você consiga, de alguma forma, buscar um autoconhecimento, ou seja, como se tudo dependesse de uma questão espiritual energética. E aí eu já vou dizendo para vocês que não, energia sim, né? Até porque o universo ele é repleto de informações e de energias, né, que até hoje a gente ainda não tem explicação. E é óbvio, né, a ciência ainda está só engatinhando, tem muita coisa para acontecer, e quem sou eu aqui para poder questionar algo nesse sentido? Mas associar que para interpretar um arcano, uma carta de tarô, que é o que a gente vai começar a conversar aqui hoje, eu preciso de ter alguma ligação energética, espiritual, algum dom, é um grande equívoco. A gente não precisa, né? Nós somos seres dotados de uma conexão energética, né? Nós temos história, uma história coletiva, inconsciente, que a gente só precisa acessar. Como eu disse para vocês, o sistema educacional, né, a forma como a gente lidou ao longo da nossa vida com o ensino, não nos permite ter uma relação mais aprofundada com relação a isso. E aí, qual que é o resultado, né, gente? Muitas bruxas foram queimadas aí, perseguidas, justamente porque estudavam ervas, por exemplo, ou porque tinham conhecimento, ou porque buscavam conhecimento mais profundo. E é justamente esse conhecimento inconsciente e a intuição que é o que eu gostaria de explorar com vocês aqui hoje, para vocês entenderem o que são os arcanos e que todos nós podemos utilizar de alguma forma. Eu vou começar um exercício com vocês, isso aqui só para a gente poder fazer uma comunicação simbólica. Eu trouxe aqui uma imagem, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já viu essa imagem, seja no ensino médio, né? Eu acredito que na escola todo mundo, de alguma forma, teve acesso a essa imagem, porque ela é reproduzida nos livros de história. Então, quando a gente olha para essa imagem, o grito, a gente tem várias dimensões aqui para a gente poder se conectar com essa imagem. Isso é um universo simbólico. Por que eu estou falando do universo simbólico? Porque o universo simbólico, ele sim tem a capacidade de resgatar elementos a nível inconsciente que a gente não tem noção. A gente não sabe que existe. A gente não está no nível da fala. Então, ou seja, não adianta eu ler 500 mil livros, né, que também tem vários livros, eu sou extremamente leitora, não adianta ler 500 mil livros se você não se permitir nessa linguagem simbólica. Porque essa linguagem simbólica leva a gente para um universo desconhecido. E é esse universo desconhecido que durante muitos anos, e até hoje, as pessoas associam como bruxaria, espiritualidade, dom e muitas outras coisas. E vocês vão ver que nesse curso eu vou defender que todo mundo aqui pode exercer a espiritualidade de uma forma extremamente consciente, né? Então, vamos lá, retomando aqui para essa imagem. Não estou aqui dando aula de arte, mas eu estou trazendo uma imagem como uma forma de comunicação, que é o que a gente vai fazer o tempo todo quando a gente começar a utilizar aqui o tarô, tá? Estou com um tarozinho aqui, a gente não vai utilizar hoje, pelo menos para aula, mas eu trouxe algumas imagens para a gente se comunicar. Quando a gente olha, eu vou dar alguns segundos aí para vocês olharem para essa imagem, não sei se vocês estão conseguindo visualizar perfeitamente. É só vocês visualizarem e sentir. Uma comunicação de 30 segundos. Eu vou silenciar aqui, vou ficar em silêncio, e eu gostaria que vocês olhassem para essa imagem e permitissem com que ela se comunicasse com você. É a comunicação simbólica. 30 segundos é muito pouco, né, gente? Para a gente poder fazer essa comunicação. Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente também precisa se permitir a contemplar.
O universo, a sociedade hoje não nos dá espaço para contemplação. E é justamente a gente não ter o espaço para contemplar, a gente não consegue se conectar com a gente mesmo e muito menos com a nossa intuição. E aí a gente se perde no mundo. A gente vai falar muito sobre isso aqui, é um assunto que eu amo falar, mas vamos focar aqui nessa imagem para vocês terem uma ideia, assim, uma noção. Quando a gente olha para ela, a gente tem vários elementos de comunicação simbólica. Não tem nenhuma palavra escrita. Eu não estou vendo uma palavra escrita. Óbvio que cada pessoa pode interpretar isso aí de uma forma que faz sentido para ela. Então, por exemplo, muito provavelmente alguns de vocês observaram primeiro esse rosto deformado, né? Ou seja, outras pessoas observaram, sei lá, o fundo, enfim. A imagem, essa comunicação simbólica, ela vai remeter na gente aquilo que faz sentido para a gente. Beleza, o que faz sentido é aquilo que está a nível consciente, ou seja, eu consigo perceber e eu consigo falar. Agora, tem muitos outros elementos que eu só vou observar e só vou conseguir constatar a partir da contemplação. Ou seja, eu vou olhar para essa imagem e vou me permitir contemplar. Vocês não vão fazer isso agora, né? Eu dei os 30 segundos, depois vocês vão reassistir essa aula, vocês podem jogar no Google aí, que vocês vão ter acesso a essa imagem. O que isso tem a ver com tarô? Tudo. Eu já vou explicar para vocês. É uma comunicação simbólica, e quando eu falo de intuição, quando eu falo dessa comunicação que eu estou querendo estimular em vocês, é justamente para permitir e para dizer para vocês que vocês todos já sabem tarô. Então não precisa do curso? Né, gente, vamos aqui, vamos comunicar, vamos conversar, vamos expandir. Quando a gente está conversando e a gente está expandindo, a gente está possibilitando o universo aí de outras reflexões que até então não chegaram para mim. Inclusive, depois eu vou colocar essa imagem lá no grupo do WhatsApp, e aí a gente pode estimular aí uma comunicação com relação ao que vocês visualizam. Gente, eu tenho certeza que algumas pessoas vão enxergar a mesma coisa, outras pessoas vão enxergar outras coisas, e outras pessoas vão viajar. Não, mas aí você está viajando, né? Eu não estou vendo nenhum, sei lá, um diabo aqui no fundo, não estou vendo nenhum diabo aí. E você está vendo. Outras pessoas podem dizer que ali, ó, tem um barquinho, mas eu não estou vendo nenhum barco. E esse barco pode o quê? Remeter às emoções? Enfim, né? Cada um vai visualizar algumas coisas e a gente precisa expandir. E aí, gente, o céu é o limite, tá? Ou seja, não existe certo nem errado. Aqui é o que você sente. Eu trouxe alguns elementos que são os mais destacados na literatura quando a gente fala dessa imagem, que é, por exemplo, a ponte, né? Então, quando a gente traz uma ponte, a gente traz talvez um bloqueio emocional, um bloqueio de comunicação, ou a necessidade de estabelecer uma comunicação que ainda não foi feita, ou uma ligação com o mundo real, né? Ou seja, ou com o mundo simbólico. A gente pode viajar e pensar em várias infinitas possibilidades quando a gente traz aqui esse elemento. Muito provavelmente o autor, quando fez essa carta, né, na verdade não é uma carta, mas uma imagem, que poderia ser associado, né? Vocês vão observar, gente, tem vários autores que reúnem obras de arte para poder utilizar como uma ferramenta de tarô. E dá super certo, tá? Depois eu posso até trazer algumas imagens para vocês. Mas não é o caso aqui hoje, não é esse o objetivo da aula. Então, vocês podem observar aqui vários elementos. Por exemplo, as pessoas aqui, né, atrás, mas existe um distanciamento, né, dessas pessoas com o autor, né? Na verdade, algumas pessoas falam que isso aqui é um autorretrato, outras pessoas falam que é apenas um sentimento, enfim, não sei, né? Pode ser muita coisa. Mas existe um distanciamento, ou seja, ele está distante, né, disso. Um céu vermelho, que traz, às vezes, uma energia de angústia, de preocupação, né? De, talvez, desespero, ou até mesmo de ansiedade. Tem um vilarejozinho aqui também ao fundo, né? No canto aqui direito. A própria figura, né, principal, ela tem uma máscara que deforma, né? Ou seja, é um rosto deformado. Mas quando a gente olha, num primeiro momento, a gente pode sim ver esses elementos, né, que eu trouxe aqui para vocês. E esses elementos, eles podem ser... Eu trouxe essa imagem justamente por conta da ponte. Essa ponte, ela pode nos conectar informações a nível aqui, ó, psicológico, e que a gente não tinha ainda prestado atenção. A gente não tinha dimensionado isso.
Então, eu trouxe aqui uma outra imagem para a gente poder pensar nessa comunicação simbólica. O que isso tem a ver com tarô? Tudo, tá? Eu já vou explicar isso para vocês já já. Essa imagem, essa fotografia, eu recolhi ela na internet, né? Foi uma fotografia premiada, enfim, em 2021, e ela traz uma referência, né? Eu vou dar alguns segundos também, vou dar um tempinho, um time aqui de alguns segundos para vocês olharem para ela. E agora a gente já consegue perceber alguns elementos, né? Dessa imagem. É uma imagem contemporânea, ou seja, é uma imagem recente. Foi tirada, se eu não me engano, em maio de 2021. Então, a gente consegue ver, né, talvez uma exaustão, né, provavelmente um trabalhador de saúde. Quando a gente olha para essa imagem, né, pelo fato de ter um desgaste na máscara, né, ou seja, a pessoa usou ali durante algum tempo, provavelmente isso acabou trazendo alguns danos aí para o seu rosto, né, ou seja, pelo tempo em que a pessoa utilizou, enfim. Parece que a pessoa também trabalhou muitas horas. A gente pode fazer várias associações aqui. Eu trouxe alguns elementos, como, por exemplo, morte, doença, né? A gente sabe que a pandemia foi um fenômeno mundial, que, de certa forma, afetou todos nós, direta e indiretamente. A gente teve o destaque dos profissionais de saúde, que, de certa forma, trabalharam muito, né? E aqui representa justamente um profissional de saúde que provavelmente passou por todos os níveis de exaustão, todos os níveis de dificuldade. Isso remete a um pensamento coletivo que agora vai ficar na memória, né, na memória coletiva, na memória social. Obviamente, talvez não com tanta intensidade como a gente tinha quando a gente observava isso, sei lá, o ano passado, 2 anos atrás, né? Quando a gente estava lá no início, que a gente não tinha certeza de nada, do que ia acontecer, enfim. A gente não tinha noção de como que essa pandemia ia suceder ao longo dos meses, dos anos, ninguém sabia. Eu lembro exatamente que quando teve anunciaram, né, a pandemia, o recolhimento lá, enfim, o isolamento social por 15 dias, eu juntei as minhas coisas na universidade que eu trabalhava e achei que eu ia ficar 14 dias em casa, né? Ou seja, ninguém esperava que isso ia estender 2 anos praticamente. A intenção que eu tenho com vocês é de refletir o quê? Que não adianta a gente lá trazer um elemento da história de 1800 e a gente achar assim, então, ou seja, tudo que faz parte do inconsciente coletivo é antigo? Não, não é antigo, ou seja, a gente constrói o tempo todo uma memória. A gente constrói o tempo todo o inconsciente coletivo. A gente constrói o tempo todo a nossa história. E a gente constrói, inclusive, aquilo que a gente não sabe que a gente construiu, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma imagem do Grito, né? Que foi uma obra de arte de 1893, se eu não me engano. Essa imagem, ela reflete na gente, né, em nosso interior, uma comunicação. Essa comunicação, muitas vezes, a gente não está preparado para poder interpretar. Por quê? Porque nós fomos educados, né, através de um sistema racional, que a interpretação, ela precisa perpassar pela linguagem. Ou seja, eu só consigo me comunicar se eu conseguir interpretar através do racional. E aí a gente tem o maior problema, o maior conflito, e é por isso que durante anos o tarô, as terapias esotéricas, as ciências ocultas, enfrentaram aí inúmeras dificuldades, né? Ou seja, e até hoje a gente tem aí, enfim, preconceito, a gente tem dificuldade de estabelecer uma relação. Por quê? Porque para a mente racional é muito complexo mesmo a gente fazer essas associações. É uma imagem que vai, muitas vezes, servir como ponte. Essa ponte vai estabelecer essa comunicação, né? A imagem da enfermeira ou do médico que eu mostrei para vocês é uma imagem recente, que a partir de agora, ela vai fazer parte de um cenário de uma construção. A gente não tinha uma comunicação racional para dizer isso, para falar sobre isso. Eu lembro que quando eu viajava, né, eu adoro viajar, enfim, meu hobby predileto, eu sempre encontrava as pessoas de certas áreas do mundo que utilizavam máscaras, e eu pensava,
provavelmente, sei lá, é porque o país dele é muito populoso, não tem saúde pública, tinha uma concepção, um conceito diferente que eu tenho hoje. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, as pessoas utilizando máscaras, eu já imagino, não, ou seja, é segurança, isso para a gente tornou um hábito, isso faz parte agora da nossa cultura, isso faz parte da nossa história. Eu lembro que quando a pandemia começou, que eu saí na rua, né, e que eu vi as pessoas de máscaras, aquilo soou muito estranho, aquilo foi bem esquisito, assim, de ver, de observar, porque não fazia parte do nosso contexto, não fazia parte do nosso cenário. Significa, que a nossa experiência racional ainda não tinha vivenciado aquilo, mas não significa que a nossa experiência inconsciente não tenha presenciado aquilo, não tenha vivenciado algo semelhante, né? E hoje, quando a gente olha para uma máscara, a gente olha para uma imagem dessas, a gente automaticamente, a gente resgata, a gente faz uma ponte com uma série de informações, com uma série de conhecimentos aí, que até então a gente não imaginava, a gente não dava conta, a gente não tinha noção, e etc. Mas vamos lá, né? Voltando, retomando a pergunta que eu fiz lá no início. Para poder ser tarólogo, ou para poder utilizar o tarô como uma ferramenta de conhecimento, de autoconhecimento, de expansão, é necessário eu ter um dom? Eu já respondi que não, não tem necessidade nenhuma. O exercício que a gente vai fazer aqui durante esse curso é expandir, né, conjuntamente, a gente vai fazer isso de forma coletiva, para que a gente consiga interpretar as cartas, para que a gente consiga, de alguma forma, buscar essa informação e trazer isso para nível energético, racional, talvez, ou às vezes nem tanto racional. Né? Quando a gente, às vezes, abre ali um arcano, né, uma tiragem de tarô, vocês ainda vão fazer muito isso, e a gente olha para uma carta, como por exemplo, já que deu problema na imagem, eu trouxe aqui para vocês, né, para vocês verem, esse aqui é o arcano louco, que é o que a gente vai trabalhar bastante durante os próximos dias. A gente tem que se permitir fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês quando eu trouxe essas duas obras de artes, né? Na verdade, uma fotografia e uma obra de arte, ou seja, o que isso aqui me remete, né? A contemplação. Ai, Kênia, mas são 78 cartas do tarô, né? A estrutura do tarô é essa, são 78 cartas. Como que eu vou fazer para poder me conectar com todas elas? Eu garanto para vocês que isso aqui é como se fosse o aprendizado de um idioma. A gente vai estar sempre aprendendo, obviamente, a gente vai estar sempre buscando significado para elas, né? Associações, até porque as associações elas vão surgir de uma forma muito genuína a partir do momento que você se permite vivenciar aquela experiência da contemplação. Bom, e aí, né, eu já falei para vocês que a gente tem uma comunicação simbólica, e nessa comunicação simbólica é que a gente vai construir uma história, um cenário, uma lógica para aquele contexto, para aquelas cartas, para aquela tiragem, para aquela sessão que a gente vai ter com alguém, né, com o consulente ou com a gente mesmo. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Porque a gente está bem no momento inicial. Então, nesse primeiro momento do curso, tudo que eu mais desejo aqui com vocês é expansão da consciência. É a gente expandir o nosso modo de enxergar as coisas. Eu não sei se vai dar para poder compartilhar aqui, eu vou trazer aqui pelo menos uma imagem. Se travar de novo, eu paro de compartilhar a imagem, mas só para a gente poder falar um pouquinho sobre polaridade. E aí eu vou trazer algumas cartas aqui para vocês. Eu trouxe aqui duas imagens para a gente poder também pensar no conceito de polaridade. Ou seja, tudo que está nessa carta, que é o arcano do louco, a gente vai explorar detalhadamente sobre cada arcano, é aspecto positivo? Eu consigo ver só coisas positivas? Pelo contrário, né, gente? Eu mostrei duas imagens que remetem sentimentos, muitas vezes, conflituosos. Como, por exemplo, o grito, né? Traz aquela ansiedade, pode, sei lá, desespero, solitude, solidão, preocupação. Quando eu trago aquela imagem da enfermeira ou da médica, né? Ou seja, de um profissional de saúde, a gente pensa em finitude, morte, transformação, mudança, que muitas vezes não necessariamente são positivas, né? A gente vai falar disso, que todos os arcanos do tarô, né, todo o universo simbólico, toda a comunicação simbólica, ela sempre vai trazer um aspecto positivo e um aspecto negativo, que é o que a gente chama de polaridades. Eu trouxe essas duas imagens aqui, que também são contemporâneas,
para a gente poder interpretar juntos, né? Ou seja, são momentos muito recentes. Essa primeira imagem aqui é da guerra que está acontecendo na Ucrânia. É uma fotografia que foi tirada, e essa fotografia, vocês vão conseguir fazer essa associação em breve, viu, gente? Em breve vocês já vão conseguir fazer. Mas ela me remete muito por exemplo, algumas cartas do tarô, como, por exemplo, a Torre, né? Um arcano extremamente potente, extremamente desafiador, a carta da morte, ou até mesmo o quatro de espadas, ou alguma outra carta do naipe de espadas. Ou seja, olhando para essa imagem, que é uma imagem contemporânea, eu já consigo fazer associações que me permitem conectar o tarô com a história de vida de uma nação, né, do mundo, por exemplo. A gente já consegue ter visualizar isso. Eu trouxe aqui para ser mais leve, né, gente, porque a gente está falando aqui de uma guerra, que foi o impacto aí, por exemplo, da Copa do Mundo, né? Eu trouxe essa imagem justamente porque por mais que as pessoas não gostem de futebol, a gente sente que isso traz uma energia de alegria, de pensamentos favoráveis, positivos. Nossa, vai ganhar, vai dar certo, as pessoas se reúnem, as pessoas, de certa forma, acaba trazendo uma oportunidade de entreter mesmo, né? Um momento ali de compartilhar, de alegria, mas nem sempre dá certo, uma competição nem sempre tem um resultado positivo. Essa aqui é uma imagem que eu peguei na internet, também sobre a seleção brasileira, no momento em que eles, infelizmente, não tiveram a oportunidade de ganhar. E por isso que a gente fala de polaridades. Quando a gente vê um aspecto positivo, a gente busca entender o aspecto negativo para a gente poder atingir o equilíbrio. Ou seja, o que que essa carta, o que que essa imagem ela quer mostrar para a gente, né? Ou seja, o que que ela quer transmitir. E aí vem uma outra questão que eu acho muito importante da gente pensar. O que transmite para mim, ou naquela jogada, é muito subjetivo, viu, gente? Então, ou seja, sei lá, a gente está aqui com várias pessoas aqui na sala. Uma tiragem de tarô feita pela Cici, né? Vou usar o exemplo dela aqui. Com certeza ela vai ter uma energia, ela vai ter uma interpretação e ela vai ter uma conexão. É, E aí, essa conexão, essa interpretação, ela faz parte o quê? De uma construção simbólica que ela tem, que é a permissão de utilizar elementos intuitivos, né? Que muitas vezes, muitas pessoas acham que é espiritualidade, tararã, sim, que seja, né? Você pode nomear do jeito que você entender melhor, mas na verdade é um aspecto de você se conectar com informações que vêm de você. O tarô, né? Ele tem esse universo simbólico de comunicação. Esse aqui é o mapa da jornada. Na próxima aula, especificamente, a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses arcanos. Aqui são os arcanos maiores. E cada arcano, né? Cada cartinha, cada fotografia dessa daqui, ela traz um elemento de um universo simbólico que a gente pode interpretar tanto na polaridade, né? Ou seja, aspecto positivo e aspecto negativo, mas o que vai determinar aquela interpretação, ou seja, como que você vai lidar com aquilo, ou qual vai ser a interpretação daquela jogada, aí eu falo que a importância do tarólogo, a importância de você conseguir, de alguma forma, se conectar com aquelas cartas. Aí vocês devem pensar assim, nossa, mas é muito difícil. Gente, estudar o símbolo é fundamental, e é o que a gente vai fazer aqui. Não adianta Deus ditar aqui sei lá, os números da Mega Sena em grego, latim, não sei, e você não souber aquele idioma. Muito provavelmente você não vai conseguir jogar, você não vai ganhar. Você não vai ganhar na Mega Sena. Não estou dizendo que né, isso vai acontecer, viu? Apesar que tem a história de São Germain, né? Dizem que em outras existências, ele participou de vários jogos, ele tinha clarividência e ele conseguia visualizar os números, e ele era um homem muito rico, mas também fez muita caridade. Não vem ao caso, né? Ou seja, o conhecimento vai ser a chave para a gente interpretar esse universo simbólico. Ou seja, eu estou falando de uma forma bastante contraditória, mas é no sentido de explorar e trazer mesmo, sabe? Muitas pulguinhas aí atrás da orelha. Gente, o conhecimento é importante, ou seja, não adianta você se comunicar com essas imagens
quanto mais você estudar o universo simbólico, maior é a possibilidade que você tem de usar a sua intuição. Aí você pensa assim, nossa, então é possível utilizar o tarô só com intuição? Não, porque não é possível você entender grego, latim ou qualquer outro idioma se você não tiver estudado. Não tem como eu chegar lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, falando inglês, sendo que eu não sei inglês. A não ser que eu seja um caso mega excepcional, esses casos que estão sendo estudados, que eu falei lá no início da nossa aula, de pessoas que chegam com 3 anos de idade, já têm uma facilidade e já conseguem, de alguma forma, expor algum dom, e eu acredito que isso acontece mesmo, mas para mim isso está mais relacionado a uma outra dimensão, que não necessariamente essa. O que a gente busca eu conheço e eu facilito a ponte de comunicação e de interpretação. Ou seja, se eu estudar profundamente o arcano louco, e a gente vai estudar isso, vocês vão entender, gente, que nós todos somos loucos. Todos nós somos loucos. O louco, na verdade, ele é um arcano zero, um arcano sem número, que vai transitar por toda a trajetória. Na verdade, nós somos o louco, né? Ou seja, todos nós, de alguma forma, temos esse arquétipo da pessoa que vai se transformar ao longo da nossa jornada. Mas o conhecimento e a possibilidade de você amadurecer, se conectar com essa informação, ela só vai ser madura se você estudar, se você buscar, ou seja, o que é o arcano? Qual é o elemento dessa carta? Mas todos nós somos, de alguma forma, em algum momento, o louco transformado em alguma etapa da vida. Então, por exemplo, o louco, como ele é o arcano zero, que a gente vai estudar esse mapa dessa jornada, vocês vão mergulhar profundamente em cada um desses arquétipos, a gente vai fazer isso junto, de forma conjunta, a gente está falando de fases da vida, tá? Eu vou vir aqui direto para uma carta, que é uma carta que eu considero extremamente desafiadora. Eu acho que ela talvez tenha sido a minha carta, que é a carta Torre. Geralmente, as pessoas, quando buscam espiritualidade, ou quando chegam aqui para mim, num atendimento, seja com tarô, seja na psicologia, uma coisa que eu observo muito é que ela está vivendo, assim, grande parte das vezes, um momento desafiador da vida. E é engraçado que quando a gente está passando por um momento extremamente desafiador, é que a gente busca aí outras energias, espiritualidades, tarô, enfim, para poder tentar buscar uma explicação ou até mesmo uma orientação com relação ao sentido da vida, o sentido da existência. Mas só para vocês entenderem esse universo simbólico, e quando eu falo que o arcano louco ele vivencia todas essas etapas, e nós somos o arcano louco, em algum momento, nós fazemos escolhas, né? E essas escolhas, elas vão direcionar para para um determinado caminho ou para outro. E muitas vezes a gente faz escolhas erradas. E a gente faz escolhas erradas sem saber se aquela escolha vai te levar para um lugar legal ou não. Ou seja, quem que nunca passou por um momento em que largou tudo, né? Pediu demissão ou foi viver uma grande aventura, né? Eu diria que isso é uma energia do arcano louco. Mas você não sabe exatamente o que te espera lá na frente, como, por exemplo, um casamento, né? Ou seja, quando a gente casa, a gente quer que dê certo, né? A gente faz uma aposta de que aquilo vai ser para sempre ou de que aquilo vai ser agradável. E muitas vezes é legal, é positivo. Por quê? Porque a gente passa por uma série de experiências legais, né, favoráveis, e outras nem tanto. Aí a questão é, aquela escolha, ela foi positiva? Ela correspondia aos seus interesses, à sua conexão com o mundo interior, ou seja, a sua verdade? E aí, quando a gente faz escolhas que não correspondem a isso, a gente geralmente está com a energia aqui do diabo, né? Ou seja, aquela energia de escolhas inconscientes e inconsequentes. Quando a gente toma essa proporção, alguma coisa precisa acontecer para barrar aquele sofrimento. E aí vem um sofrimento muito maior, né? Nossa, eu perdi emprego, trabalhei muitos anos ali, adorava, eu nunca imaginei que eu fosse fazer outra coisa, e de repente eu fui demitida, aquilo foi o fundo do poço para mim.
porque eu não sei mais o que eu vou fazer da vida. De repente, a pessoa se descobre um empreendedor, assim, extremamente competente, né? E se redescobre uma outra profissão, numa outra área, numa outra categoria, e vai ser muito feliz. A torre, muitas vezes, é uma dor de correção, é uma dor que vai te colocar no caminho do seu propósito, que você desviou, né? Por quê? Muitas vezes por ganância, muitas vezes por estabilidade, muitas vezes porque você não está preparado para passar por aquela experiência, você acaba fazendo escolhas imaturas, e aí a torre vem e joga tudo no chão, né? Joga tudo água abaixo e diz: esse não é o seu caminho. E você precisa de fazer um acerto, você precisa de encontrar o sentido para a sua vida, você precisa buscar o que realmente faz sentido, o que vibra o seu coração. Esse emprego, ou essa cidade, né? Ou seja, uma mudança de país, ou até mesmo sei lá, um casamento, ou alguma situação. Quando a gente faz escolhas erradas, vai acontecer inevitavelmente a mudança de rota, a mudança de caminho. A jornada, que é o que eu vou falar para vocês na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre essa jornada, a gente vai passar por todos esses arcanos. Esses arcanos, né, são essas cartas aqui, são os arcanos maiores, que a gente chama de jornada do louco, jornada do herói, conta a nossa história. E eu tenho certeza que todos vocês, eu, né, e todos vocês já passaram, nós já passamos por vários momentos, como, por exemplo, a gente precisar de realmente ressignificar muita coisa, né, e às vezes não consegue, não dá certo, tudo que eu tento não dá certo, tudo que eu faço não está acontecendo. O que isso quer dizer? Que elemento que é esse? A gente pode muitas vezes estar estagnado, a energia aqui, ó, do arcano pendurado. Não adianta que não vai dar certo, sabe por quê? Porque esse é o momento do silêncio, esse é o momento de ressignificar, esse é o momento de observar, né? Esse é o momento de olhar para dentro de si e saber que caminho vai seguir. É justamente por isso que depois do pendurado, a gente tem a morte, ou seja, a mudança, a transformação. E aí a gente ressignifica com bastante paciência, que é a carta da temperança, né? Ou seja, calma, não tem como, eu preciso direcionar. Se eu insistir no erro, que é a carta aqui, ó, do diabo, se eu insistir no erro, vai vir uma dor muito mais forte, que é a torre, que eu acabei de falar aqui para vocês. E aí, quando chega a torre, não tem jeito, é outra rota. E leva tempo, né, gente? Quando a gente coloca uma casa abaixo, né, a gente explode ali uma casa abaixo, é coisa de 3 segundos, né, 5 segundos, eu não faço ideia quanto tempo, mas eu sei que é muito rápido. Mas para a gente construir uma casa, são meses. É tijolo por tijolo, ou seja, não tem como colar um vidro, né, um vaso que já quebrou, ou seja, realmente eu preciso refazer, eu preciso fazer outro, eu preciso plantar em outro lugar. E aí, olha só, eu contei aqui a história a partir do pendurado, só para vocês terem uma noção, nessa primeira aula, de como que a jornada, o mapa da jornada, conta a nossa história, tá? Então, olha só, depois que eu passo por aquela destruição, que eu acho que a vida não faz mais sentido, que eu tive grandes perdas, eu falo que grande parte das pessoas que chegam até nós é porque já estão nesse processo, né? E aí, o que eu faço? Estou perdido. O que eu faço? Para onde que eu vou? Deu tudo errado, sofri pra caramba. Quando essas pessoas elas têm a dimensão de que aquilo realmente foi plantado, que aquilo foi uma correção, aí ela começa a buscar sentido, ou seja, é a estrela, você, né? Você ressignificando, você buscando esperança. Obviamente que isso vai trazer uma série de conflitos emocionais, né? Porque eu vou ter que ressignificar muita coisa que é dolorosa, muita coisa que traz dor, que traz um processo extremamente desafiador, que é a carta da lua, né? Ou seja, trazendo as nossas emoções, entonando as nossas emoções. Mas sempre, é uma frase que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, é que o caos organiza. E é isso mesmo, tá, gente? Nossa, eu não quero viver o caos, não. Mas é porque quando a gente está com a vida muito certinha, a gente não consegue organizar muitas coisas que fazem parte ali, ou que não estão fazendo mais sentido, e que a gente vai protelando.
E aí, quando a gente vive aquele caos, aquela bagunça, a gente pega e fala, eu não aceito mais um relacionamento abusivo, isso não é para mim, nunca mais eu vou viver isso. A energia da lua é, eu estou tomando consciência do tanto que eu permiti e me permiti viver situações. Então, agora eu preciso ressignificar isso. Logo depois vem a energia do sol, que é, ou seja, tudo renascendo, as coisas florindo novamente, você tendo visão, né? Você conseguindo. Sempre depois da noite escura, a gente tem o céu, por exemplo, o sol aparece. E aí, logo depois, a gente vem com uma energia de renovação, que é a energia do julgamento, e a gente tem a consciência do nosso sentido, do nosso propósito na vida, do nosso propósito aqui nessa existência. Eu comecei falando um pouquinho dessa jornada a partir do pendurado, que é um arcano extremamente desafiador, só para vocês terem uma noção de como que os arcanos eles fazem parte da nossa vida. E quando eu falei lá no início da aula, eu vou finalizar aqui, aí eu vou abrir um pouquinho para a gente poder conversar. É, quando eu trago essa questão da intuição, do dom, da consciência, do inconsciente, eu estou simplesmente ampliando um universo simbólico de possibilidades, ou seja, são infinitas possibilidades de interpretação que elas já estão, elas já compõem a nossa história emocional, a nossa história simbólica, já aqui, ó, já faz parte da gente, já faz parte do nosso contexto, já faz parte da nossa vida. E aí, quando eu falo para vocês que para poder saber tarô, para poder aprender tarô, vocês não precisam de ter dom, porque naturalmente todos nós já temos. Aí eu não sei se é dom, viu, gente? Eu diria que seria intuição, seria arquétipo, seria inconsciente coletivo, eu já daria 500 mil nomes para isso. Pode ser espiritualidade. E aí, para mim poder abrir aqui para a gente conversar, uma outra questão que eu acho muito importante tá, Kenny, então você falou muito que nós somos instrumentos de captação de um universo simbólico, ou seja, nós somos leitores de jornadas, de vida. Essa é a nossa função. Nós temos todos os elementos para fazer essa interpretação. Nós temos. É nosso. Somos seres humanos dotados disso. O que falta, que é o que a gente vai fazer aqui, é conhecer o idioma. Porque não adianta a gente ter a intuição, mas não saber comunicar. E muitas vezes a intuição, ela só vai vir porque você está se comunicando com aquele universo simbólico. E você está se permitindo. E aí, gente, nossa, tem muita história para contar, vai ser muito divertido, eu vou adorar. Eu não sei se vocês observaram, tirando os problemas técnicos que eu tive aqui, né? Como eu disse para vocês, esse computador aqui, enfim, é um computador top, viu, gente? Mas, infelizmente, a pessoa que utiliza aqui não tem tantas habilidades, mas eu vou desenvolver essa habilidade, é dizer para vocês que, assim como eu vou desenvolver essa habilidade de usar o computador para algumas coisas, para algumas técnicas, como a gente fez aqui, o tarô é a mesma coisa. Eu preciso estudar, porque essa habilidade ela vai ser desenvolvida com certeza. Eu não sei se vocês observaram, assim, meu coração vibra, meu corpo vibra de falar disso. Eu sinto a vibração, eu tô aqui sentindo calor, porque é muito maravilhoso esse universo. E vocês vão conseguir identificar cada fase da vida de vocês em cada um desses arcanos, porque o universo simbólico nos possibilita ter acesso a informações muito mais complexas e muito mais abrangentes do que vocês podem imaginar. E como que fica o consulente nessa história, né? Vamos supor que aqui todos nós, vocês vão aprender isso daqui, eu faço questão. Eu falo que essa turma é muito especial, porque eu quero muito, viu, gente? Eu quero muito, 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 do fundo do meu coração, com todas as minhas forças, com todas as forças do universo, que vocês saibam utilizar o tarô com 100% de confiança para poder fazer uma leitura, para poder fazer uma interpretação, para utilizar como fonte de autoconhecimento, de expansão, de evolução espiritual e para poder ajudar as pessoas. Porque isso aqui sim, viu, gente? Isso aqui a gente consegue. A gente consegue. Mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês, e eu tenho certeza que vocês vão possibilitar essa transformação na vida de muitas outras pessoas. Só que para isso, a gente precisa de alguns itens. O primeiro, que talvez seja o mais importante,
é a disposição, que é justamente se colocar nesse lugar de refletir, de se permitir um universo desconhecido, gente. Você acha que é fácil para quem tem extremamente, por exemplo, eu vou falar da minha história. Eu, apesar de ter muita relação com espiritualidade, meu avô benzia, eu cresci com isso, inclusive, mas não tem nenhum histórico na minha família de pessoas que utilizavam cartas. E aí eu fui para a área acadêmica, né, estudei, passei no vestibular extremamente concorrido, fui para a faculdade, fiz 6 anos de faculdade numa universidade federal, que é extremamente exigente, extremamente racionais, estudando psicologia, e eu imaginava, vocês lembram que eu falei para vocês no princípio da aula de polaridade? Eu imaginava que essas polaridades, ou seja, não, se eu estou na psicologia, se eu estou fazendo ciência, eu preciso de esquecer essa questão mais subjetiva, né? Estou sendo contraditória aqui, sim. Eu preciso de dar conta de ser bem racional. E, na verdade, era esse universo que me fez enxergar muitas outras coisas. E aí eu fui, né, para fazer mestrado, doutorado, uma série de coisas, e na verdade hoje eu estou aqui, meu coração vibrando, para poder falar para vocês que esse universo é transformador, e que quando vocês abrirem uma carta, uma tiragem, uma mesa de tarô, um jogo de tarô para alguém, vocês vão perceber a mudança e a transformação que vocês vão possibilitar para as pessoas. E aí, só para finalizar, e eu vou abrir aqui o microfone, vocês vão observar também que cada pessoa está numa fase dessas aqui, ó, da jornada. Então, por exemplo, não adianta eu falar nada para alguém que está com energia do diabo, vivendo aquela energia de que ela está fazendo escolhas erradas, que ela vai permanecer com aquilo. Mas a gente tem muito essa função de entender como que essa energia, como que essa pessoa vai lidar, e a gente vai dar aquelas informações, gente. O tarô já faz essa mágica. A gente vai dar o feedback de acordo com o que aquela pessoa dá conta de ouvir, né? A gente vai aprender isso aqui também.